aí, galerinha? Tudo bom? Voltando de férias aqui com hashtag Fica em Casa Aprendendo, tá? Então, bem-vindos à la classe de espanhol. Eu sou a professora Leda Jane aqui na área com vocês. E hoje a gente vai falar de assunto sério, aqueles termos que nos deixam confusos, tá certo? E antes de nós começarmos, eu quero convidar vocês para nos seguir lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, para acompanhar os nossos podcasts no hashtag Fica em Casa Aprendendo, no programa das 16 às 17, todos os dias, lá na Rádio Timbira, tá? 1290 MHz. E também aqui no canal 10.2 da TV Educação, todo dia muito conteúdo para vocês. Não percam e hashtag Fica em Casa Aprendendo. Vocês estão em sistema híbrido, mas não deixem de assistir nossas aulas. É um reforço para quem está indo no sistema híbrido para a escola. Então, vamos começar a aula de hoje. Vamos falar dos heterogenéricos. Eu acho que a senhora já deu essa aula antes, professora. Eu acho que eu já ouvi essa palavra antes. Não, vocês ouviram palavras parecidas. E é exatamente isso que nós vamos discutir aqui hoje, certo? Então, para falarmos de heterogenéricos, eu preciso primeiro saber o que significa hétero, tá? Então, hétero é diferente, tá? Hétero significa diferente. Então, eu tenho uma subdivisão aqui de palavras, que por isso vocês talvez estejam confundindo o tema. Então, eu tenho dentro da língua espanhola, eu tenho heterogenéricos, heterodiferente. Genérico me remete a gênero, tá? Então, quais são os gêneros da minha língua? Masculino e feminino, tá? Então, heterogenéricos, gêneros diferentes. Heterosemânticas, pronuncia assim, semânticas. Então, o que é a palavra semântica? O que significa isso? É a significação, tá? Então, sabe aquela palavrinha que está lá no dicionário, que chama verbete? Pois é, o que eu falo dessa palavra é a minha semântica, é a minha significação, é o significado da minha palavra, tá? Então, heterosemânticas, então, significações diferentes. Tônicas, assim que fala. Heterotônicas são palavras onde a minha tonicidade, ela é diferente. Heterográficas, gráficas vem de grafia significa escrita, escrever. Então, eu vou escrever diferente. Então, isso quer dizer que eu escrevo diferente, mas eu posso pronunciar da mesma forma. E nos idiomas, estou me referindo, gente, aos dois idiomas, português e espanhol, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Já sabendo o que significa hétero, que é diferente, vai ser mais fácil continuar a compreensão. Então, aqui eu tenho heterogenéricas. Embora o tema da aula diz assim, que são os heterogenéricos, nós vamos ver um pouquinho de cada um, tá? E depois focar só no heterogenéricos. Por quê? Porque é importante que vocês percebam essa diferença, tá? Nas palavras e não só naquela explicação do slide anterior. É importante que vocês percebam. E isso aqui é um tema que você precisa estudar muito e ter um controle sobre ele, tá? Porque senão ele te controla, ele te domina. Porque aqui vai entrar a questão dos falsos amigos, falsos cognatos. Quem assistiu a nossa live do terceirão viu muito isso, tá? Que ele é uma pegadinha para as nossas provas de Enem, para os nossos testes, é uma grande pegadinha. Falsos cognatos, alguém me perguntou assim, professora, mas não tem falsos cognatos, palavras que nos confundem na língua portuguesa? Com certeza tem. Você está lá na Espanha e você vai estudar a língua portuguesa lá. Então, você vai perceber que lá na Espanha, na língua espanhola, eu tenho palavras que são escritas de um jeito, que no Brasil são escritas da mesma forma, mas que têm significado diferente. Então, isso acontece com todos os idiomas, tá? Espanhol, inglês. Falsos cognatos, o que são isso? É o mesmo que falsos amigos. Quem é que gosta de ter um amigo falso, né? Que diz uma coisa e faz outra? Pois é, as palavras falsas cognatas, elas são isso. Elas dizem uma coisa e fazem outra, como vocês vão ver aqui daqui a pouco. Então, vamos começar pelas heterogenéricas. Heterogenéricas são palavras que em espanhol e em português possuem o mesmo significado, mas que de uma língua para outra mudam de gênero.
I da sílaba tônica, tá? I de sílaba tônica. Então, eu tenho aqui alguns exemplos e depois a gente vai voltar nessa temática bem aqui dos heterogenéricos, tá? Então, eu tenho el maquillaje, que significa a maquiagem. Observa que eu tenho el e a maquiagem. O sinal, la señal. A ponte, el puente. O mel, la miel. A árvore, el árbol. Bem aqui tem um O aqui que ficou na própria imagem que eu peguei. Esse O aí entrou de gaiato, já estava aí, eu não consegui tirar. Mas a palavra correta é el árbol. A viagem, el viaje. O leite, la leche. Não é tão fácil como parece, né? Não é tão fácil como parece assim. Então, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais lá na frente. Lembra que eu falei dos falsos amigos? Pois é, esse slide vem falar disso. Quem são esses falsos amigos? São classificados como palavras heterossemânticas. Então, são aquelas que possuem grafia e pronúncia bem parecidas com o português, mas significados diferentes, falsos amigos ou falsos cognatos. E aí, nós temos uma série que você está assistindo e, de repente, alguém fala um rato. Quando eu comecei a estudar espanhol, a primeira vez que eu vi esse termo, gente, eu imaginei que estava se tratando daqueles moradores de graça na nossa casa, indesejados, que comem a nossa comida, bagunçam tudo e não limpam nada, né? E nem pagam aluguel. Os ratinhos, né? Que são muito comuns por aí. Mas não, estava se referindo a um momento. Então, eu tenho algumas aqui. Maestro, professor, maestro e professor, com uma diferença. Numa das nossas primeiras aulas, eu falei sobre a diferença de maestro e professor, porque também tem professor em espanhol, tá? Maestro, educação infantil, professor da educação de médio para frente, certo? Rato, acabei de falar de rato. Então, rato significa momento. Ah, professora, e como é que chama rato, o nosso ratinho, aquele morador indesejado da nossa casa? Raton, raton. E precisa tremer esse R todinho, precisa, porque é assim que é a pronúncia. O que vocês diriam se eu chegasse na casa de vocês e pedisse um vaso de água? Vocês iam me trazer um vaso, né, cheio de água. Mas não, eu estou pedindo um copo de água, tá? Um copo de água. Então, vaso, tá, significa copo. Vaso em espanhol, copo em português. Cometa. O que é um cometa? Aqui para nós, tá? Então, é um ser celestial, né? Uma estrela que passa, como o cometa de Halley, né? Que passa, se eu não me engano, se não me falha a memória do tempo que eu estudava, de 76 em 76 anos, tá? Eu já tive a oportunidade de ver, com certeza não irei revê-lo, pelo menos não com lucidez, né? Então, cometa em espanhol significa pipa. Essa pipa que a gente empina, tá? Aí que é tão bacana ver, né, os meninos correndo para cortar pipa, só não pode usar cerol, tá? Outra coisa bem interessante, você vai e pede um pastel, né? Lá na Espanha, se você pedir um pastel, eles vão lhe dar um bolo, uma fatia de bolo. Por quê? Porque pastel significa bolo, tá? Então, para nós, se a gente pedir um pastel aqui, a gente vai lá no japonês, não tem aquele pastel que a gente chama de pastel de vento, né? Pastel de vento, que é gostoso aquilo ali, viu? E aí a gente come o pastel salgadinho, bonitinho, gostosinho. Lá é bolo. Salada. Salada. O que é salada para nós, né? Salada, você corta lá umas verduras, uns legumes, coloca uns pedacinhos de fruta e é uma delícia, tá? Mas salada na Espanha é o mesmo que salgado, que compreenderia o pastel ou algo salgado, tá certo? Rico, rico. Ah, eu sou rico. Eu sou gostoso. Olha só que interessante, eu sou rico. Eu sou gostoso, eu não sou rico de dinheiro, tá? Então, rico lá na Espanha, significa para nós aqui gostoso. Heterotônicas, que é uma outra ramificação. Então, são palavras que possuem a mesma grafia ou grafia similar no espanhol e no português, diferenciando-se na tonicidade silábica, tá? E, consequentemente,
na pronúncia. Então, eu tenho aqui uma manchete que diz o seguinte: La ingesta de álcool aumenta en la época navideña y con ello los accidentes y muertes. Aí há uma charge, tá? É um texto charge. Observem que está negritado, tá? Álcool aumenta. Então, o que ele diz assim? Voy a extrañar a mi tío. Murió a consequência del álcool. E o rapazinho lá, o outro, diz assim: tomara mucho. No, lo atropelló um caminhão repartidor de tequila. Tá? Então, a ingestão de álcool aumenta na época natalina e com ela os acidentes e mortes. Vou sentir saudade do meu tio. Morreu em consequência do álcool. Bebia muito? Não. Foi atropelado por um caminhão de distribuidor de tequila, tá? Então, álcool aumenta, né? É a pronúncia que eu foco aí, tá? A questão da pronúncia. Voi, né? Em vez de vou, voi. E no, que também tem essa mesma temática de palavras que possuem uma grafia similar, tá? Diferenciando na tonicidade silábica. E as heterográficas, tá? Que são palavras que possuem, que em português e espanhol são diferentes na escrita, embora sejam iguais na pronúncia, são diferentes na ortografia. Eu não coloquei exemplo, porque o nosso foco de hoje está bem aqui. Palavras heterogenéricas. Então, palavras que são diferentes de gênero, e nosso gênero é masculino e feminino. Então, eu tenho aqui hétero, que significa diferente, que nós já vimos no início da aula. Genéricas, que significa gênero, tá? E esse gênero, eu me refiro ao masculino e ao feminino. Então, eu peguei algumas palavras aqui para vocês, para que nós possamos fazer essa diferença, tá? Em português, o sal, em espanhol, el sal. Se a gente for traduzir, é a sal, tá? Por quê? Porque as palavras em português são femininas no espanhol. As palavras que estão aqui em português no masculino, no espanhol são femininas. Então, o sal, el sal. O leite, el leche. O nariz, el nariz. O sangue, el sangre. Então, eu vou utilizar el, que significa o artigo a, tá certo? Eu tenho aqui mais outros. Agora, eu tenho substantivos femininos no português e que vão para o espanhol como masculinos. Então, a ponte, el ponte. A cor, el color. A estrela, el estreno. A origem, el origen. As regras, tá? Tudo tem uma regrinha básica. E as regras das palavras heterogenéricas, tá? Elas são bem simples e bem comuns. Aí vocês podem me perguntar, professora, tem muitas, todas as palavras são heterogenéricas no espanhol? Não. É um pequeno grupo. E dá para decorar, dá. Se você se esforçar um pouquinho, dá para decorar. Ela tem uma tabelinha, você coloca palavras heterogenéricas no Google e você vai achar fácil uma tabelinha com algumas. Nós também temos aulas anteriores, já lá na plataforma Gonçalves Dias, que tem essa tabela, tá? Que nós já vimos essa temática focando uma daquelas outras que nós vimos anteriormente, tá? Nas heterossemânticas, principalmente nos falsos cognatos. Então, lá tem uma tabelinha dessas palavras heterogenéricas. Então, eu tenho como regra, uma das minhas regras é que palavras terminadas em ADI, A-J-E, são masculinas em espanhol. Tá certo? Então, el mensaje, ela termina em AJE e, para nós no português, a tradução é a mensagem, ela é uma palavra, um substantivo feminino, né? A mensagem. Em espanhol, el mensaje é masculino.
do jeitinho que está explicado aqui na regra. Então, isso já facilita muito, porque toda vez que você olhar uma palavra em espanhol que termina com a JE, você já vai automaticamente saber que o artigo que eu vou... o artículo, né, que é o artigo que eu vou utilizar, é o el. Então, el viaje, a viagem, tá? A viagem. Olha, gente, tem no português duas formas de escrever viagem. Uma é substantivo e a outra é verbo, tá? Viagem com G e viagem com J. Tá? Em espanhol, nós não temos essa diferença. Sempre viaje é escrito com J, tá? Então, el viaje. El garaje para a garagem. Então, entra aqui também a regra. Eu coloquei só essas 6, mas tem várias, tá? Não são muitas a ponto de você ter uma grande dificuldade. Não, elas não são muitas. Então, fica fácil de você assimilar e gravar essa regrinha. Anote aí no seu caderno. A outra regra que eu tenho para os los heterogenéricos, para as palavras heterogenéricas, são palavras terminadas em umbre, U-M-B-R-E, que são femininas em espanhol, tá? Então, são palavras que no português são em masculino, substantivo masculino, e no espanhol elas são femininas. Então, elas vão para o artigo la. Artículo la é o que eu vou colocar antes dessas palavras. Então, eu tenho la legumbre, que em português é o legume. Eu tenho la costumbre, que em português é o costume. Eu tenho la cumbre, que é o cume, tá? Para quem não sabe, cume da montanha, o pico da montanha, tá? Então, la cumbre. Aí eu trouxe aqui um exemplo, certo? Então, eu tenho aqui algumas imagens, tá? Do Gaturro. O Gaturro é um cartunista. E ele colocou aqui no primeiro quadrinho, ele colocou uma rotina, tá? Uma rotina do que seria correto. Então, comer frutas e verduras. Comer frutas e verduras. Todo mundo devia fazer isso. Masticar despacio, pausado. Mastigar devagar, pausadamente, tá? Dormir la siesta. Dormir la siesta. Então, dormir, tirar um cochilo. No nosso português aqui, bem coloquial, bem popular, tirar um cochilo, né? Dormir um pouquinho. Não é a tarde toda, como vocês dormem depois do almoço. Não perca, olha a hora da aula, tá? Então, é só um cochilinho para descansar. Darles espacio a nuestros hobbies. Darles espacio a nuestros hobbies. Então, se você gosta de desenhar, se você gosta de pintar, se você gosta de cantar, se você gosta de bater uma bolinha, tá? É um hobby, tá? É uma prática que você precisa dar espaço para ela. Muita gente tem feito só trabalhar, só estudar. Não, mas tem que ter um momentinho de lazer, tanto com a família, a gente já falou isso em outro vídeo, tanto com a família, quanto também para praticar as coisas que a gente gosta, né? Empinar pipa, nós falamos ainda há pouco de pipa, né? Então, empinar pipa é um hobby, né? Nunca aprendi, gente. Desculpa, sempre tive vontade, mas nunca aprendi. Então, estar toda uma reunião sem checar o celular. Estar em um local, uma reunião, sem mexer no celular. Estar na sala de aula sem mexer no celular, porque naquela hora você tem que estar focado ali. Porque se você abre uma mensagem de WhatsApp, pronto, adeus. Ah, é só minha mãe, é rapidinho, pronto. Você vai nos outros, você vai no Instagram, e aí você se perde. Então, foco. Cenar sem mirar la tele ou la compu. Então, você tem que jantar sem estar nem na tela do celular, nem na tela do computador. Sair a caminhar, respirar profundo. Então, sair, caminhar, respirar profundo, respirar ar puro. Ai, ai, ai. Todas essas raras costumbres em vias de extinção, tá? Então, bem aqui eu tenho uma palavra, utiliza a palavra costumbre. Costumbre termina, eu tenho duas formas de descobrir se essa palavra aí é masculina ou feminina. Primeiro, pela regra que eu já falei para vocês, são palavras em espanhol que terminam com umbre, elas são obrigatoriamente femininas, tá? E também porque ela tem dois termos antes que me qualifica, me classifica, me diz qual é o tipo do meu gênero. Eu estou me referindo a essas raras, todas, palavra feminina, essas, palavra feminina, raras, palavra feminina, costumbres. Então, eu não tenho dúvidas de que costumbre
é um substantivo feminino, certo? Além da regrinha que nós já falamos antes. Então, Gaturo utiliza a palavra costumbre, a presença dessas iraras anterior a ela nos permite identificar que se trata de uma palavra feminina em espanhol. E por hoje é só, galera. Hasta luego!